Anatomia topográfica do tórax, aula 1. O tórax é a região do nosso tronco situada entre o pescoço e o abdômen. Ele possui uma cavidade, chamada de cavidade torácica, que é revestida pela parede do tórax. Nesta cavidade, existem duas cavidades pleurais e o mediastino. As cavidades pleurais e o mediastino serão abordadas na próxima aula. O tórax ainda possui uma abertura superior, que permite a comunicação desta região com o pescoço, e uma abertura inferior, que é parcialmente fechada, permitindo a comunicação com o abdômen. Funcionalmente, o tórax está envolvido com a respiração, por possuir os pulmões, mas também por possuir uma parede que é flexível, devido à presença de músculos, cartilagens, além dos ossos, que conferem a proteção dos órgãos vitais. Esta parede muscular, cartilaginosa e óssea permite que a parede do tórax seja bastante flexível, estando facilitando a entrada e saída de ar dos pulmões. A proteção de órgãos vitais não é conferida somente a órgãos do tórax, mas também a órgãos da região abdominal, como a proteção do fígado, já que o fígado, situado na sua maior porção à direita do plano mediano, ascende abaixo do músculo diafragma sobre a sua cúpula, a qual é protegida pelas últimas costelas. O tórax está envolvido também como um sistema condutor de estruturas, nervos e vasos que atravessam o tórax ou apenas o comunicam com outras regiões, que serão vistas adiante. Os limites do tórax são os seguintes. O limite posterior do tórax é conferido pelas 12 vértebras cervicais e seus discos intervertebrais correspondentes. O limite anterior é dado pelo osso externo e pelas cartilagens costais das costelas verdadeiras. O limite lateral posterior é conferido pelas costelas. Já o limite lateral anterior é conferido pelas cartilagens costais e pelos músculos. Superiormente, nós temos a abertura superior do tórax. A abertura superior do tórax ela é delimitada da seguinte forma. Posteriormente, a sua delimitação é a vértebra torácica número 1. Lateralmente, nós temos a margem medial da primeira costela. E anteriormente, nós temos o manúbrio do externo. A margem superior do manúbrio do externo não fica no mesmo nível de T1, que é o limite posterior desta abertura, mas ele fica a nível de T2 e T3. Ou seja, a abertura superior do tórax tem uma disposição oblíqua e para baixo, na medida em que as costelas vão se direcionando anteriormente e inferiormente. A abertura superior do tórax contém a região superior, o ápice da cavidade pleural, das cavidades pleurais. Além disso, como mostra outra imagem, nesta abertura superior do tórax, nós temos a localização, a passagem de algumas estruturas, tais como a traqueia, o esôfago e os grandes vasos e nervos. Já a abertura inferior do tórax tem a seguinte delimitação. Posteriormente, nós temos a vértebra torácica número 12, que nós não conseguimos visualizar nesta imagem. Anteriormente, nós temos o processo chifoide. E lateralmente, numa porção mais posterior,
nós temos a última costela, costela número 12. E lateralmente, na região mais anterior, nós temos as cartilagens costais das costelas falsas, constituindo os limites da abertura inferior do tórax. O processo chifoide, que está no limite anterior desta delimitação de abertura, fica a nível da vértebra torácica número 10, enquanto que o limite posterior, como foi dito há pouco, fica ao nível de T12. Portanto, a abertura inferior do tórax também tem uma disposição oblíqua, porém esta obliquidade segue anteriormente e superiormente. Por esta abertura inferior, nós temos a passagem e as seguintes aberturas. Primeiramente, a nível da vértebra torácica número 8, nós temos o chamado forame da veia cava, que serve para a passagem da veia cava inferior, em direção ao coração. Além da veia cava inferior, passa também pelo forame da veia cava, que fica a nível de T8, o nervo frênico direito. Nós temos o hiato esofágico, que fica a nível de T10, agora um pouco mais abaixo. O hiato esofágico, e por ele passa o esôfago. O esôfago saindo do tórax, alcançando o estômago. Além do esôfago, passa pelo hiato esofágico também os nervos vagos, que passam por este hiato em forma de troncos, formando os troncos vagais anterior e posterior. O tronco vagal anterior é formado pelo nervo vago esquerdo, enquanto que o tronco vagal posterior pelo nervo vago direito. Então, eles cruzam o abdômen e seguem a formação dos plexos. Nós temos mais abaixo, a nível da vértebra torácica número 12, o hiato aórtico. Pelo hiato aórtico, passa a artéria aorta. Além da artéria aorta, passa neste hiato aórtico também o ducto torácico, que será visto adiante. Anatomia de superfície. Na anatomia de superfície, veremos alguns elementos ósseos que são importantes para a identificação de regiões anatômicas, assim como para a identificação de estruturas mais profundas, não somente de superfície. Neste caso, nós identificamos no manúbrio do osso externo, facilmente identificamos a incisura jugular, facilmente palpável. Logo abaixo, passando pelo manúbrio do externo, identificamos o ângulo do externo, também chamado de ângulo de Lewy, que fica na altura do segundo espaço intercostal. Já vamos voltar a este ângulo, pois ele é bastante importante para a identificação destas estruturas aqui. Mais abaixo, no osso externo, na região anterior do tórax, facilmente também conseguimos palpar o processo chifoide. E também, nesta anatomia de superfície, são palpáveis os músculos serrátil anterior e oblíquo externo do abdômen. O ângulo do externo fica a nível do segundo espaço intercostal, que é palpável, diferente no nível da segunda costela, a qual é palpável, diferente da primeira costela. Por que esta primeira costela, esta cartilagem, ela não é palpável? Pois ela fica recoberta pela clavícula. Então, identificando esta segunda costela, o ângulo do externo, e o segundo espaço intercostal, que fica no nível destas estruturas, um pouco mais abaixo, nesta região anterior,
se traçarmos uma linha imaginária desta região anterior até a região posterior, alcançamos o disco intervertebral entre T4 e T5, formando um plano imaginário. Este plano imaginário, que está identificado em amarelo, é importante, pois ele delimita o que fica para cima, que é o mediastino superior, do que fica abaixo, que é o mediastino inferior. Marca também o limite superior do pericárdio, que é um saco fibroceroso que reveste o coração. Além disso, marca onde o arco da aorta começa, aqui temos o arco da aorta, e onde ele termina. Marca onde o arco da aorta começa e onde o arco da aorta termina. Marca o limite superior do tronco pulmonar, que não vemos nesta imagem. Passa este plano imaginário, passa por onde a veia cava superior penetra o pericárdio para alcançar o átrio direito, para chegar ao coração. E é o ponto também onde ocorre a bifurcação da traqueia. Por isso a importância de se saber onde que se localiza o ângulo do externo, em que altura, para que possamos traçar uma linha imaginária, chegando até T4 e T5, e identificarmos estas duas grandes regiões dos mediastinos e estruturas relacionadas. Também em relação à anatomia de superfície, temos os planos de secção. A partir destes planos de secção, nós identificamos os acidentes ósseos e linhas imaginárias para que sejam facilitadas as descrições anatômicas, identificação de áreas do tórax e localização de lesões em estruturas profundas. Assim, nós temos as linhas anteriores e axilares. As linhas anteriores são a linha mediana anterior. Para que a gente identifique a linha mediana anterior, vamos alcançar a incisura jugular e o ângulo do externo, traçando uma linha passando bem no plano mediano. Nós temos também como linha anterior as linhas médio-claviculares. Estas linhas médio-claviculares, elas passam na papila mamária, alcançando em linha reta o ligamento inguinal. E também a região média da clavícula, por isso médio-clavicular. Como linhas axilares, nós temos a linha axilar anterior, onde nós conseguimos identificá-la com o braço, com o membro superior em abdução, palpando a margem do músculo peitoral maior e traçando esta linha numa disposição perpendicular. Nós temos a linha axilar média, que fica paralela à linha axilar anterior. Esta linha ela passa bem na altura do ápice da axila. E também a linha axilar posterior, que fica paralela à anterior e na altura da margem do músculo redondo maior. Os pontos de ausculta cardíaca podem ser identificados a partir do ângulo do externo e, consequentemente, do segundo espaço intercostal. Nós temos aqui a região do ângulo do externo e, consequentemente, encontramos este espaço. Primeira e segunda costelas. Na altura do ângulo do externo, à direita, nós chegamos ao espaço intercostal direito. No segundo espaço intercostal direito, conseguimos auscultar o som da válvula aórtica. No segundo espaço intercostal à esquerda, o som da válvula pulmonar. Já no quinto espaço intercostal, também à esquerda, o som da válvula tricúspide, ou átrio ventricular direita, que pertence ao ventrículo direito. Neste mesmo espaço intercostal à esquerda, na altura do ápice do coração e na linha médio-clavicular,
auscultamos o som da válvula bicúspide, ou átrio ventricular esquerda, pertencente ao ventrículo esquerdo. Músculos da região peitoral. Estes músculos, eles se originam da parede anterior do tórax e inserem-se em ossos do esqueleto apendicular superior. Portanto, são estudados como músculos do membro superior. Assim, eles só serão identificados nesta imagem, pois já foi estudado. Estes músculos são o músculo peitoral maior, o músculo peitoral menor, o músculo subclávio e o serrátil anterior, que está identificado aqui, em parte. Já os músculos da parede do tórax pertencem a esta parede e serão melhor estudados nesta imagem e na próxima. Estes músculos, eles recebem a inervação dos nervos intercostais e eles estão envolvidos funcionalmente com a respiração. Estes músculos são divididos em camadas externa, média e interna. Na camada externa, temos o músculo intercostal externo, que está ampliado nesta imagem. O músculo intercostal externo, que a gente vai olhar nesta imagem ao lado aqui, ele é o mais superficial dos três. Quais são as suas inserções? Ele parte do tubérculo da costela, posteriormente, ele parte do tubérculo da costela, desta região mais posterior. A gente não consegue ver esta inserção do músculo, e vem inserindo-se entre uma costela e outra, de trás para frente, do tubérculo até alcançar o ângulo da costela. Desculpe, a margem da cartilagem costal. A margem da cartilagem costal. Quando ele alcança a margem da cartilagem costal, ele forma a chamada membrana intercostal externa. Membrana intercostal externa, que é uma continuidade do músculo. Esta membrana, ela vai se inserir nas margens laterais do osso externo. O músculo intercostal externo, ele está envolvido no movimento de inspiração. Temos na camada média o músculo intercostal interno. O músculo intercostal interno, ele parte das margens laterais do osso externo, segue numa direção contrária e mais profunda ao músculo intercostal externo, vai se inserindo então das margens laterais do osso externo, entre os espaços intercostais, até alcançar lá atrás, nesta disposição de fibras, até alcançar o ângulo das costelas. Quando ele alcança o ângulo das costelas, ele também forma uma membrana, que neste caso é a membrana intercostal interna, que pode ser visualizada nesta imagem. O músculo intercostal interno está envolvido com o movimento de expiração. Temos a camada interna, a mais profunda de todas. Os músculos, o músculo intercostal íntimo, que é o primeiro músculo desta camada interna, ele tem a mesma orientação de fibras do músculo intercostal interno. Então, o músculo intercostal íntimo, entre ele e o músculo intercostal interno, nós temos um feixe neurovascular. Este feixe neurovascular é composto por um nervo intercostal e por duas estruturas vasculares, a artéria intercostal e a veia intercostal. As estruturas vasculares estão protegidas pelo sulco costal, enquanto que o nervo intercostal ele fica abaixo da margem inferior da costela. O músculo subcostal pode ser observado nesta imagem. Ele tem as seguintes inserções.
Ele parte do ângulo das costelas, como nós conseguimos visualizar nesta imagem. Aqui é o ângulo da costela, né? Então, ele parte do ângulo das costelas e vai se inserindo medialmente e para baixo até o ângulo da costela que está abaixo, cruzando uma ou dois espaços intercostais. Cruzando um ou dois espaços intercostais. Geralmente, estes músculos eles são mais desenvolvidos na parte inferior do tórax. Adjacentes aos vasos torácicos internos, nós encontramos o músculo transverso do tórax. Por estar adjacente a estes vasos, o músculo transverso do tórax prende estes vasos à parede anterior do tórax. O músculo transverso tem as seguintes inserções. Ele se insere no terço inferior do osso externo, até as cartilagens costais, da terceira até a sétima costelas. Da terceira até a sétima costelas. Irrigação arterial. Vamos primeiro ver a irrigação arterial dos espaços intercostais posteriores e então dos espaços intercostais anteriores. Nos espaços intercostais posteriores, nós temos a participação de artérias intercostais posteriores, levando o sangue. Neste caso, nós vamos olhar para a artéria subclávia e para a artéria torácica, artéria aorta torácica. Artéria subclávia. Desta artéria subclávia emerge um tronco chamado de tronco costo-cervical, que já foi visto no semestre passado. Este tronco costo-cervical, ele dá origem à artéria intercostal suprema. Esta artéria intercostal suprema segue, formando as duas primeiras artérias intercostais posteriores. As duas primeiras artérias intercostais posteriores, que seguem levando o sangue para o primeiro e para o segundo espaços intercostais posteriores. Já da artéria aorta torácica, nós temos a emergência na parte mais dorsal da artéria aorta, a emergência das outras artérias intercostais posteriores, de 9 artérias intercostais posteriores, já que temos 11 espaços intercostais. E elas seguem, então, levando sangue para esses demais espaços. As artérias intercostais anteriores fazem parte da irrigação do espaço intercostal anterior. Nós vamos olhar novamente para a artéria subclávia e dela vemos a emergência da artéria torácica interna. A artéria torácica interna que segue aqui. A artéria torácica interna dá origem às 6 primeiras artérias intercostais anteriores. Aqui nós vemos uma artéria intercostal anterior cortada, aqui também. Aqui ela segue mais longa. Essa irrigação ocorre somente nos 6 primeiros espaços intercostais anteriores. O que acontece com a artéria torácica interna quando ela alcança o 6º espaço intercostal? No 6º espaço intercostal, a artéria torácica interna se bifurca em um ramo que segue medialmente, que é a artéria epigástrica superior. Esta artéria epigástrica superior ela vai para o abdômen e se anastomosa com a epigástrica inferior, não fazendo parte, portanto, da irrigação de espaços intercostais anteriores. E o outro ramo da bifurcação da torácica interna, no 6º espaço intercostal, é a artéria musculofrênica. A artéria musculofrênica segue e vai fazer a irrigação dos últimos 5 espaços intercostais anteriores, conforme identificado, escrito neste slide. Da artéria torácica interna, que está aqui, da artéria torácica interna, também emerge
a artéria pericárdico-frênica, porém ela não está sendo observada nesta imagem. A artéria pericárdico-frênica, ela emerge da altura da primeira costela, né, então é aqui mais para cima, corre junto com o nervo frênico, né, pericárdico-frênica, como o próprio nome indica, e irriga o pericárdio e o músculo diafragma. A artéria torácica superior também participa da irrigação de espaços intercostais anteriores. A artéria torácica superior origina-se da primeira porção da artéria axilar. Aqui temos a artéria torácica superior. E ela segue para fazer irrigação dos 2 primeiros espaços intercostais anteriores. Estes espaços intercostais anteriores recebem a irrigação da artéria torácica superior e também de artérias torácicas anteriores. Além destes espaços, a artéria torácica superior irriga também os músculos subclávio, peitorais, serrátil anterior, na sua porção mais alta, e músculos intercostais correspondentes. A artéria torácica lateral, aqui identificada, emerge da segunda parte da artéria axilar. Esta artéria torácica lateral, ela participa da irrigação da face lateral das mamas, além de irrigar também músculos relacionados ao tórax, como o serrátil anterior, peitoral maior e os intercostais. Quanto à drenagem venosa, vamos seguir identificando agora as veias do espaço intercostal posterior e então do espaço intercostal anterior. Do espaço intercostal posterior, no que se refere ao lado esquerdo, já que existe diferença entre os lados, nós temos o sangue do primeiro espaço intercostal posterior. O sangue do primeiro espaço intercostal posterior é drenado pela veia intercostal suprema, que é esta que está aqui. Veia intercostal suprema. Desta veia, o sangue segue para a veia braquiocefálica esquerda. Já o sangue do segundo e terceiro espaços intercostais, posteriores do lado esquerdo, o sangue destes locais é drenado pelas veias intercostais posteriores. São cerca de 2 a 3 veias que se unem e formam uma veia só, chamada de veia intercostal superior. No caso aqui, à esquerda. Temos a direita também. A veia intercostal superior esquerda, ela segue para a veia braquiocefálica, igual à veia intercostal suprema, que drena o primeiro espaço. Já do lado direito, nós temos também a veia intercostal suprema, seguindo para a veia braquiocefálica. Então, do primeiro espaço intercostal, que fica entre as 2 costelas, nós vamos ter uma veia intercostal suprema, mas deste lado, na imagem, a gente não consegue ver esta veia intercostal suprema. Mas é a mesma disposição do lado esquerdo. Esta veia intercostal suprema, então, também vai drenar para a veia braquiocefálica, do lado direito. O segundo e terceiro espaços intercostais posteriores do lado direito são drenados também por veias intercostais posteriores, que se unem e formam a veia intercostal superior, igual a gente viu a veia intercostal superior do lado esquerdo. Só que do lado esquerdo, esta veia vai para a braquiocefálica esquerda. E no caso do lado direito, a veia intercostal superior direita, ela é drenada para esta veia que é a veia ázigo, que toda esta aqui, a veia ázigo. E a veia ázigo, por sua vez, drena para a veia cava superior.
Os demais espaços intercostais posteriores, em ambos os lados, são drenados por veias intercostais posteriores, como nós vemos aqui, uma veia intercostal posterior, aqui outra veia, aqui ela está identificada, né? Estas veias intercostais posteriores, elas drenam para o sistema ázigo. Se estamos do lado direito, elas vão drenar para a veia ázigo. Se do lado esquerdo, elas vão drenar para a veia hemiázigo acessória ou veia hemiázigo, que então vão desembocar na veia ázigo. Do espaço intercostal anterior. Em ambos os lados, do primeiro ao sexto espaços intercostais, do primeiro até o sexto espaços intercostais, nós temos as veias intercostais anteriores, drenando para a veia torácica interna. Esta veia torácica interna, e aqui temos uma veia intercostal anterior maior, identificada, as outras estão cortadas. Essas veias drenam para a veia torácica interna. Lembrando que a veia torácica interna, assim como a artéria torácica interna, que são vasos torácicos internos, eles são presos pelo músculo transverso do tórax, né, que fica logo aqui atrás, né, no terço inferior do externo, se inserindo da terceira até a sétima cartilagens costais. Então, esse músculo prende estes vasos torácicos internos. Voltando, as veias intercostais anteriores drenam para a torácica interna, a qual drena para a veia braquiocefálica. Isso acontece nos espaços intercostais do lado direito ou do lado esquerdo anteriores e do primeiro ao sexto. Já os espaços dos lados direito e esquerdo, região anterior, dos últimos 5 espaços intercostais, este sangue é drenado por veias intercostais anteriores, mas que não caem diretamente na veia torácica interna. Esse sangue ele vai cair na veia musculofrênica. Que está aqui. Aqui temos as veias torácicas internas, drenando os últimos 5 espaços intercostais e convergindo para a veia musculofrênica. E esta veia alcança, então, a veia torácica interna e da torácica interna para a braquiocefálica. O sistema ázigo é um conjunto de veias que drena o tórax, tais como regiões de parede do tórax e vísceras, e também drena paredes tóraco-abdominais. Este sistema ele é composto por 3 veias. À direita nós temos a veia ázigo e à esquerda as veias hemiázigo acessória e hemiázigo. A veia ázigo, aqui identificada, ela é originada da união da veia lombar ascendente direita, aqui nós temos a veia lombar ascendente direita, e da veia subcostal direita, que não conseguimos ver na imagem. A união destas duas veias, a confluência destas duas veias, lombar ascendente e subcostal, formam a veia ázigo. Então, a veia ázigo está aqui e ela vai drenar para a veia cava superior. O que são essas duas pequenas veias que estão atravessando o plano mediano na altura de T7, da vértebra torácica número 7? Essas duas veias que estão atravessando o plano mediano são as veias hemiázigo, que ocorre do lado esquerdo somente, a veia hemiázigo, que é formada pela veia lombar ascendente esquerda, e veia subcostal esquerda. A confluência dessas veias forma a veia hemiázigo. A veia hemiázigo, ela vai cruzar o plano mediano e alcançar a veia ázigo.
Já a veia hemiásigo acessória, que nós vemos aqui, ela é formada pela união de 4 a 6 veias intercostais posteriores. De 4 a 6 veias intercostais posteriores. Ela pode não ocorrer. Quando não ocorre, as veias intercostais posteriores, elas drenam direto para a veia ásigo. Além disso, estas veias hemiásigo acessória e hemiásigo, elas podem aparecer atravessando para a veia ásigo juntas, como se fosse um tronco único. Drenagem linfática. A linfa da região do tórax, ela é drenada principalmente por linfonodos chamados de intercostais, paraesternais e frênicos. Os linfonodos intercostais estão nas alturas da cabeça e colo das costelas. Os linfonodos paraesternais estão associados com as artérias torácicas internas. E os linfonodos frênicos estão associados ao músculo diafragma e estão logo atrás do processo tifoide do osso externo. A linfa passando pelos linfonodos segue para troncos. Estes troncos são em número de 3. O tronco jugular direito, o tronco subclávio direito e o tronco broncomediastinal direito. Do lado esquerdo, eles recebem a mesma nomenclatura: troncos jugular, subclávio e broncomediastinal. Estes troncos levam a linfa para os ductos, que diferem em relação ao lado. Se estamos do lado direito, nós temos o ducto linfático direito. O ducto linfático direito, ele é bastante pequeno. Não conseguimos visualizá-lo nesta imagem. Já o ducto torácico, ele é grande, ele é longo. Ele está chegando aqui, ó, ducto torácico. O ducto torácico, já vamos ver a sua origem, ele recebe a linfa que é trazida pelos troncos. O ducto torácico origina-se na cisterna do quilo. A cisterna do quilo, que fica na altura de L2. Esta cisterna é como se fosse um sáculo, né? Uma cisterna, como o próprio nome diz. Ela é formada pela união de vários troncos na região abdominal. Quilo significa linfa. Portanto, é uma cisterna que tem linfa. O ducto torácico, então, origina-se desta cisterna a nível de L2, segue atravessando o hiato aórtico, ascende à direita do plano mediano, atrás da artéria aorta. Ascende à direita do plano mediano e atrás da artéria aorta, bem anterior e adjacente aos corpos das vértebras. Na altura do arco da aorta, o ducto torácico ele cruza para o lado esquerdo. Veja que ele ascende à direita do plano mediano, porém ele cruza para o lado esquerdo, alcançando o ângulo formado, um ângulo venoso, que é formado pelas veias jugular interna e subclávia. Este ângulo venoso também é chamado de ângulo júgulo, por causa da veia jugular, júgulo subclávio. O ducto torácico comumente desemboca neste ângulo, porém, ele também pode desembocar diretamente na veia subclávia. Já a linfa da região das mamas é drenada por linfonodos axilares. Dos linfonodos axilares, que não estão sendo visualizados na imagem, a linfa ela segue para os troncos subclávios, direito ou esquerdo, dependendo do lado, e então seguem para os ductos linfático direito ou torácico, se for do lado esquerdo, linfa do lado esquerdo.
E por último, em relação à inervação do tórax, nós temos que esta inervação ela é feita principalmente pelos nervos intercostais, que são os ramos anteriores dos nervos espinais de T1 a T11. Estes nervos eles são classificados como intercostais típicos ou atípicos, conforme inervam somente regiões do tórax ou regiões do tórax e outras regiões, por isso atípicos, não estão somente no tórax. O nervo intercostal típico é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinais de T3 a T6 e situam-se nos espaços intercostais de T3 a T6. Eles promovem a inervação motora somática dos músculos da parede do tórax e sensitiva somática da pele e pleura parietal. Olhando nesta imagem, nós identificamos o tronco do nervo espinal, dando origem a um ramo posterior, que vai para a região posterior do tronco, como, por exemplo, músculos intrínsecos do dorso, e um ramo anterior. Então, um ramo anterior chamado de nervo intercostal, que tem uma projeção bastante longa, que é o ramo mais longo do nervo intercostal, que é chamado de ramo cutâneo lateral. O ramo cutâneo lateral tem um ramo posterior e um ramo anterior, fazendo a inervação da pele que está adjacente a ele e também da musculatura. Existe também um outro ramo cutâneo, e este ramo cutâneo ele é chamado de ramo cutâneo anterior. Então, veja que o nervo intercostal ele tem um ramo cutâneo lateral, e este é bem comprido, e ele tem um ramo cutâneo anterior. Então, aqui o nervo intercostal ele se continua, que é o nervo intercostal, até dar origem ao ramo cutâneo anterior. O ramo cutâneo anterior tem uma porção medial e outra lateral, inervando essa região correspondente. Já o nervo intercostal atípico, nós temos os seguintes. O ramo anterior de T1, que participa da formação do plexo braquial. Nós temos o ramo cutâneo lateral de T2, que forma o chamado nervo intercosto braquial, que é bastante longo, e ele faz a inervação da face medial do braço. Então, aqui nós temos um exemplo de participação desta inervação em membro superior, não somente restrita, então, ao tórax. Os nervos anteriores de T7 a T11, os ramos, anteriores de T7 a T11, formam os chamados nervos tóraco-abdominais, que vão fazer a inervação de outra região, que é a parede anterolateral do abdômen. Já o ramo anterior de T12 não faz parte da inervação do tórax, embora esteja aqui apresentado, pois ele está abaixo da costela, da última costela, né? E forma o nervo subcostal. O nervo subcostal participa da inervação do músculo piramidal, da parede abdominal e da pele da região glútea. Obrigada pela atenção e até o nosso encontro.